Aline Rogério e hoje temos a aula linda da Necessaire Ariel, que é essa Necessaire linda aqui, uma frasqueira, né? Ela é muito espaçosa. Eu fiz aqui com esse bolsinho embutido aqui, muito legal, muito bacana, e ela ficou bem legal. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Olha só que linda que ela é. Então, se você quer aprender a fazer essa Necessaire, fique aí e assista o passo a passo completinho que eu vou colocar nesse vídeo aqui agora juntinho com vocês, tá bom? Então, vamos às explicações, tá? Então, para quem estiver assistindo no YouTube, que depois essa aula vai para o YouTube, tá, gente? Então, para quem está assistindo gravada no YouTube, o link para baixar o molde vai estar aqui na descrição, tá bom? O molde é este daqui. Não liguem que ficou manchado, gente, deu problema na minha impressora. Mas esse aqui é o molde, que é a parte do espelho. A tampa e o fundo, tá? Margem do bolso e aqui o desenho certinho do bolso embutido. Aqui dentro do molde tem escrito direitinho as medidas adicionais do fole, da trava e da aba, tá bom? Aqui eu já tô com um molde cortadinho, que eu já deixei cortado aqui, para adiantar. Então esse aqui eu vou deixar do ladinho. Então, primeira coisa que vocês vão fazer, baixar o molde. Baixa o molde e vai fazer impressão. Se você for fazer em casa ou mandar em algum lugar assim, papelaria, lan house, esse tipo de coisa, gráfica, a configuração precisa ser da impressão padrão ou tamanho real para que fique nas medidas certinhas, tá? Se você não tem como imprimir, você pode desenhar o molde, tá bom? Porque aqui, ó, é só fazer a medida, que é 24 por 17, tá? 24 por 17 e arredondar os 4 cantos. Bem simples. Então, vocês podem também desenhar o molde de vocês, tá? Agora eu vou abaixar o celular para passar para vocês os materiais que vamos precisar. Tá bom assim? Estão vendo bem? Tá, então tá bom. Então, gente, é o seguinte, depois que você recortou, primeiro a gente vai passar aqui as medidas do espelho, que é essa parte aqui, ó, tá? Essa parte aqui do molde. Vou colocar no grupo do WhatsApp também o molde, quando finalizar. Então, esse molde aqui, vocês vão cortar 2 vezes no tecido principal. Mas borboletão de ponta cabeça. Eu vou usar aqui, então, esse tecido, tô usando, gente, tecido tricoline, tá? Esse aqui é uma estampa digital, olha que lindo, lançamento novo que chegou no site. Então, aqui, 2 vezes no tecido principal e 2 vezes na manta R2, tá? Aqui, para adiantar, já coloquei o tecido principal sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em toda a volta. Então, essas 2 partes ficaram assim. Na parte do forro, eu vou usar o bagum. Bagum, para quem não conhece, é esse material, ele é um plástico, né, impermeável, tá bom? O lado direito dele é esse lado lisinho, atrás ele é áspero. Então, eu vou usar esse material. Ele é um material bem maleável, dá para costurar, inclusive, na máquina doméstica. Como eu vou usar ele e não tecido de algodão, para que ele não escorregue, eu cortei ele um quadrado um pouco maior. Olha só, vou colocar aqui, ó, só para vocês verem, tá vendo? As sobras aqui. Porque na hora que eu for estabilizar ele desse lado, eu coloco assim, aí eu viro de cá, vou passar a costura e depois eu tiro o excesso, tá? Pra não ter perigo de escorregar, ficar deslizando e tal. Porque esse material aqui a gente não pode muito usar alfinete, se for usar tem que usar bem na beiradinha. Se você quiser, aqui no forro, usar o tricoline 100% algodão, aí você pode cortar o tamanho certinho, porque você posiciona aqui do lado da manta e passa o ferro e adere na manta e você consegue fazer a costura de segurança, tá? Mas aqui eu cortei um quadrado maior, retângulo, na verdade, né? Tamanho 26 por 20, 2 vezes no bagulho. 26 por 20, tá? Ainda com o molde, vocês vão aqui, ó, perceber que tem uma linha pontilhada escrito dobra do bolso. Vocês vão dobrar. Esse é o bolso interno, tá? E eu vou fazer ele de telinha. Essa é a telinha vôlei, para quem não conhece, tá? Vou fazer com tela. Então, você pode fazer com plástico cristal, plástico translúcido, tela vôlei. Se você não tiver esses materiais, você pode fazer também com tecido mesmo, tá? E aqui, então, depois que eu dobrei o molde, eu cortei no material da minha escolha do bolso. Ainda para o bolso, a gente vai precisar
de uma tirinha de tecido para fazer o viezinho aqui de cima, tá bom? Isso aqui eu tirei dos retalhinhos que sobraram do corte do meu material mesmo. Tem tamanho de 19 centímetros por 5, tá? Ele tá um pouquinho maior, tá, gente? Mas eu prefiro cortar um pouquinho mais comprido e depois refilar. Então, esse aqui é para o bolso. Aí aqui agora a gente vai cortar os materiais que estão escritos na medida, tá? O fole, ele é compridinho. Aqui, ó. Tá? O tamanho dele é 69 centímetros de comprimento por 10 de largura. 69 por 10. Eu cortei uma vez no tecido principal, uma vez no material de forro, que é o bagum. Para essa parte eu cortei o tamanho certinho, não precisei cortar maior, tá? Devido à forma que a gente vai costurar. E uma vez na manta R2, tá bom? Aqui, coloquei o tecido principal sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta. Então, esse é o fole, tá certo? Ainda nas medidas, tem a trava, é um quadradinho, tá, gente? Que vai na parte de trás da nécessaire. Tem gente que chama de trava, sustento do corpo, enfim. Essa trava, esse quadradinho, ele tem tamanho de 10,5 por 10,5. Também cortei uma vez no tecido principal, uma vez no bagum, que é o material de forro, e uma vez na manta, tecido principal. Já coloquei sobre a manta e passei o ferro, tá bom? E aqui a última medida que a gente tem no molde da aba, é a medida 6 por 9. O que eu fiz aqui, gente? Cortei um quadrado um pouco maior do que essa medida, tá? Deixa eu passar para vocês. Tamanho de 10 por 8, tá? 2 vezes no tecido e uma vez na manta. Então, aqui, coloquei a manta por baixo, uma das vezes do tecido com a estampa para cima, aqui sobre a manta, e a outra estampa de frente com estampa, tá? E aqui, gente, eu risquei a medida, então, de 9 por 6. Olha de pertinho, fiz o desenho aqui dentro. E eu vou passar a costura em cima desse risco, tá? Deixa eu só virar essa estampa aqui, aí. Vou ficar de ponta cabeça. E aí a gente já deixa aqui nessa posição já para costurar, tá? Aí a gente vai precisar de 75 centímetros de zíper, tô usando o zíper número 5, esse zíper é para o zíper central, né? 2 cursores, que essa necessária eu vou fazer com 2 cursores fechando no meio. Estou usando esse cursor de coração, então 2 cursores. Vamos precisar de viés para fazer o acabamento interno. Eu estou usando o viés de algodão branco, que vai ficar da mesma cor do bagum, tá? 1,80 m de viés dá para vocês passarem, fazer o acabamento interno. Aqui, um pedacinho de alça para a gente colocar na necessaire, tem 18 centímetros, eu estou usando a alça fina, que ela é de 20 milímetros, 2 centímetros de largura, tá? Então, esse pedaço de alça. E agora, aqui, o material para o bolso interno, para quem for fazer. Esse bolso interno, não, desculpe, bolso embutido, tá bom? Ó, que é esse bolso aqui na tampa, tá? Esse bolso, gente, ele é opcional. Se você for fazer, segue as instruções que eu vou deixar aqui, senão é só pular essa parte e montar nesse service. Eu acho que fica super charmoso, né? Então, para fazer este bolso aqui, com esse zíper, aí vocês vão precisar cortar. Esse aqui é o tecidinho que vai por dentro, que é o forro do bolso. 2 vezes no tecido, a medida de 19 centímetros por 14, tá? 19 por 14, cortei 2 vezes. Um zíper já com o cursor colocado no tamanho de 23 centímetros, tá bom? Com o cursor já aqui, certo? Então, é isso que a gente vai precisar para fazer o bolsinho interno. E é isso que nós vamos precisar de material para fazer a nossa nécessaire. Essa nécessaire linda, olha como que ela fica por dentro, gente. Lindinha, então a gente vai fazer esse bolso aqui, né? A medida da aba é essa, para essa aba. Ó, todo impermeável por dentro. O bagulho, ele é impermeável, ele é um plástico, então, vazou algum produto, alguma coisa, não mancha o tecido e também não molha nada, tipo, dentro da mala, enfim. Então, é bem legal esse material impermeável, tá? Então, muito bem explicadinho. Alguma dúvida, gente, sobre os materiais? Fica de olho nos comentários aqui agora, para vocês me dizerem. Peraí, deixa eu só pegar minha água ali. Ficou longe.
Alguém ficou com alguma dúvida sobre o corte dos materiais? A medida da trava é 10,5 por 10,5. 10 centímetros e meio por 10 centímetros e meio, tá? Gente, a live no YouTube não deu certo porque estava travando, por isso estou só no Instagram. Tamanho final da peça, para que eu medir. Então vamos lá, ó. Opa. Assim, ela tem 17 centímetros, tá? Na altura, ela tem 23 centímetros. E aqui na profundidade ficou com 8 centímetros, tá? Então essa é a medida. Um beijo para Isadora, filha da VV Isa. Beijo para Isadora, tá bom? Pessoal, temos o kit de materiais no site. O kitzinho vai tudo que você precisa para fazer a necessaire, tá bom? O tecido principal, que esse aqui é o do Paris, que postei o vídeo e fez o maior sucesso. Então, vai o tecido principal tricoline digital, tá? Aqui atrás vai o bagum, para você usar de forro, a tela vôlei para fazer o bolsinho, a alça, 3 cursores, os cursores são decoradinhos, tá? Tem decoração, depois eu vou mostrando direitinho. 2 metros de viés, 1 metro de zíper. E aqui a manta também. A única coisa que não vai no kit é o botãozinho para fechar a aba, tá certo? Então esse é o kit, pacotinho de materiais, e vai com o molde impresso, que é essa folha aqui, ó, com o desenho do molde e as medidas desse jeitinho, tá bom? Ele vai aqui dentro do pacotinho, certo? Então no site tem esse aqui de Paris, tem o de borboleta 3D, que é o que eu vou usar na aula hoje. Olha que lindo, ele vai com o cursor de coração, mesma quantidade de materiais, só muda a cor, todos os pacotinhos vão com o molde. Aí eu montei aqui também um com esse floral vermelho, chegou bastante tecido novo. Esses são todos da remessa nova que chegou, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Esse aqui, gente, tá a coisa mais linda do mundo. Olha só a estampa fundo do mar, bem glamuroso. Vai com o cursor de estrelinha, combinando. Tá? Então tem essas 4 opções de kits lá no site. O site é www.alineruggieri.com.br e o link está aqui no meu perfil do Instagram. Para quem for assistir a aula gravada depois no YouTube, eu vou deixar o link na descrição, logo abaixo, o link do site. O cupom de desconto para a aula de hoje é a palavra Ariel. Tudo com letra minúscula, que é o nome que eu dei para necessaire. Coloque nos comentários para mim ver, por favor. Ariel. Tudo com letra minúscula. Poderia me falar quanto de tecido vai usar? Ó, vou falar para vocês a quantidade que tem aqui nesse pacotinho. Pode anotar como lista de material, tá? Pega a caneta aí que eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Quem quiser anotar a lista de material, pegue a caneta que eu vou falar a quantidade e a metragem, tá? Para fazer uma necessaire. Isso aí, gente. Ariel é o cupom de desconto para vocês comprarem no site, para ter 5% de desconto. E aí, se você for fazer o seu pagamento por Pix, tem mais 5% de desconto, então somando 10%, tá bom? Ó, a quantidade de tecido, de material que você vai usar é o seguinte. O tecido principal tem o tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros. Dá para cortar todas as partes em tecido, inclusive o bolsinho interno embutido, tá? 50 centímetros por 75 centímetros de tecido principal. A manta é o tamanho de 35 centímetros por 75 centímetros. O bagum também é medida de 35 centímetros por 70 centímetros. A tela vôlei tem tamanho de 20 por 20 a tela. A alça
Eu deixei para vocês a medida para pôr a necessaire de 18, mas aqui no kit vai 20 centímetros, sempre manda um pouquinho a mais, para se desfiar a pontinha, né? 2 metros de viés, 1 metro de zíper, 3 cursores, tá bom? Então, isso é o que precisa para fazer, tá? O site é www.alinerogerio.com.br. Vocês podem ou acessar pelo Google, digitando do jeitinho que eu falei aqui, ou no perfil aqui do Instagram, na descrição, quem estiver assistindo no YouTube, vai estar o link do site. Aproveite para comprar seu kit de materiais. Vamos começar então, gente, logo pelo bolso embutido, tá? Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. E aí, quem não quiser colocar o bolso embutido aqui na tampa, não precisa só pular essa parte. Mas eu vou mostrar como é que vocês vão usar o gabarito aqui, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou cortar bem em cima do risco esse desenho aqui. Então, como é que eu faço? Eu dobro bem certinho aqui. Só para dar um pique para mim conseguir colocar a pontinha da tesoura, tá? E aqui, então, a gente corta em cima do risco. Para fazer esse bolso, não precisa deixar nenhuma margem de costura, tá? Pronto. E aí, ficou assim, ó. Certo? A gente vai precisar de uma caneta. E vamos pegar aqui uma das partes do forro, tá? Tecidinho de forro do bolso embutido, que eu passei a medida para vocês. E a caneta, que eu acho que eu não peguei. Aí. Aqui, gente, para vocês riscarem bem certinho, mede aqui, vai dar 3 centímetros mais ou menos, 2 centímetros, da beiradinha para baixo. Ou vocês podem usar aqui exatamente a beiradinha do molde, tá? Olha só. Então, a gente vai colocar aqui em cima do forro, do lado avesso, e a gente risca fazendo o desenho. Mas é lógico que essa parte aqui é muito importante, mas o mais importante é na hora que a gente for posicionar na tampa, tá? Não ficar retinho, que a gente vai fazer isso agora. Então, a gente pega uma das partes da tampa, aqui, ó. E aqui, a gente precisa posicionar bem certinho. Para que você posicione certinho, você ainda vai usar o gabarito, tá? Ó, você põe o molde bem certinho arredondado e aqui você posiciona o tecido, o desenho que você fez, bem encaixadinho. Então, aqui você sabe que ele vai ficar o bolso centralizado bem certinho, na medida certinha, tá? Fez isso, pode alfinetar aqui em volta. Para ficar bem seguro, não se mover. E o que eu vou fazer? Aqui tá dando para ver o risco? Ó, eu vou passar uma costura em cima do desenho aqui que eu fiz. Não precisa deixar nenhuma abertura. Passa em toda a voltinha. Agora eu vou trazer vocês para cá. Aí. Vamos lá. Para vocês fazerem essa costura, gente, eu recomendo diminuir a velocidade da máquina, se você tiver uma que tenha. A velocidade. Ou então vocês controlam no pedal. Diminuição do comprimento do ponto. A largura do ponto que eu estou usando é 3,5, tá? E aí a gente vai fazer a costura aqui, então. Começa com retrocesso. Aí chegou na esquininha do desenho que fez, para, vira, dá os pontinhos aqui, voltou. Então faz todo o contorno aqui em cima do desenho. Pronto. Aqui pela parte da manta dá pra ver melhor, tá vendo? Tira os alfinetes. Aqui a gente vai... Da mesma forma que eu dobrei para cortar o molde, a gente vai dobrar aqui também, ó. Dobra bem certinho.
Pra você fazer o pique bem no meio aqui, ó. Olha só. Que é pra gente conseguir colocar a pontinha da tesoura aqui dentro. E aí você vai fazer um corte no meio, tá? Chegando aqui na beiradinha, você para, cuidado com a linha. Aí aqui você faz um pique pra diagonal de baixo e o outro pique pra diagonal de cima. Vai ficar assim, ó. Tá vendo esse Vzinho? Porque aí não fica nada enrugadinho. Do outro lado a mesma coisa. Pique e pique. Certo? Então ficou aqui assim, ó. A gente vai pegar esse tecido aqui e vamos passar ele por dentro desse buraquinho. Tá? Aqui, gente, ó, ele fica mesmo com dificuldade, ó. Fica embolando mesmo. É assim mesmo, tá? Então vocês vão ficar apavorados aí. E o que vai fazer a gente fixar esse tecido pra cá e deixar bem certinho? O ferro de passar, tá? Então eu vou ligar o ferro e vou mostrar pra vocês como que a gente vai bem esticadinho aqui, ó. Vem passando o ferro e ele fica certinho. Mas eu vou colocar o ferro pra esquentar. Enquanto isso, pessoal, vão compartilhando, apertando o coraçãozinho. Tô aqui só esperando o ferro esquentar. Já volto, tá? Não sumi, não. É que eu ainda não consegui colocar uma tomada pertinho da máquina pra mim ligar o ferro. Deixa ele esquentar bem. Senão a gente tira da tomada. Na hora que chega na mesa já... Aí. Voltei. Então aqui, ó. Ai. Você vai. Ó. Começa pelos cantinhos. Eu sempre gosto de fazer isso nos cantinhos primeiro. Ó. Por isso que eu acho também muito importante usar a manta R2. Porque aí ela tem a resina dos dois lados. Então, aí permite que você faça isso daqui. De passar o ferro. Pra grudar. Nem que não grude, por exemplo. Ah, Aline, eu não tenho manta com resina. Ou eu uso algum outro estruturador que não tem resina. Mesmo assim, usando o ferro, você consegue manter o tecido aqui pelo lado de dentro. Porque, olha, o meu ferro não esquentou o suficiente, que ele não tá grudando. Mas, não tem problema. O importante é você fazer isso aqui. Passar esse tecido todo pra dentro, tá? Olha só. Aqui eu vou dar uma boa reforçada com alfinete. Então, aqui eu coloco bem certinho, como não grudou o tecido na manta. Ó. Esse alfinete eu vou colocando bem na beiradinha do tecido aqui em cima, para não atrapalhar na hora que eu for costurar o zíper, tá? Será que a Rita tá doida latindo lá embaixo? Não sei se vocês estão ouvindo. Então, todo alfinetadinho, ó, aqui para vocês verem. Essa é a parte do avesso. E aqui vai ser onde a gente vai visualizar, né? Vai ser aqui que a gente vai ver o zíper. Tá? Então, vamos pegar aqui o nosso... Meu Deus, meu Deus, aqui. Nesse momento agora, que é a hora da gente colocar aqui o zíper, presta atenção na posição do cursor, tá bom? O cursor ele tem que ficar pra cima. Nossa. Rita! Desculpa, gente. O cursor ele tem que ficar aqui em cima. Então, o que você tem que prestar atenção? Na posição da estampa, né? Então, assim, essa é exatamente a posição que a bolsinha vai ficar depois de pronta. Então, esse zíper tem que ficar com o cursor fechando aqui em cima. Tá? Então, só preste atenção nisso. Então, você vê aqui para que lado tá abrindo, que lado tá fechando. E já bota aqui certinho, ó. Colocou? Vira aqui e a gente vai colocar 2 fitas, uma de cada pontinha. Gente, que legal. Nos comentários, uma colega falou
que também pode usar a fita dupla face aqui, ó, para vocês segurarem o tecido. Eu nunca tentei, mas fica a dica aí dela para vocês, tá? Achei legal. Porque fica bem seguro. Então, aqui, estiquei bem o zíper. Deixa eu só acertar aqui, que ele tem que ficar... O dentinho do zíper tem que ficar bem no meinho, bem no centro, no meio aqui, ó. Cursor saindo pra fora. Aí. Pronto. Tá? E agora a gente vai passar uma costura em toda a volta aqui. E aí já fixa o zíper, tá bom? Aqui, gente, se o zíper de vocês se mover, alguma coisa assim, vocês vão controlando. Ixi, a linha escapou, peraí. Então é só fazer essa costurinha de agora com calma. Se não der para visualizar legal aqui na live, porque na live fica um pouco difícil posicionar o celular muito perto, a câmera muito perto. Então não dá para ver tão bem. Mas no meu canal do YouTube, eu acho que eu devo ter uns 2 ou 3 vídeos mostrando certinho esse processo passo a passo aqui que eu faço do bolso embutido, tá? Então vocês podem, depois com calma, vai no YouTube e digita lá bolso embutido Aline Rogério. E aí eu mostro bem de pertinho. Chegando perto do cursor, levanta o calcador e passa o cursor lá pro outro lado, tá? Porque senão ele vai te atrapalhar aqui na hora de passar a costura. Deixa eu ver mais um pontinho. Aí. Ixi, agora eu vou fechar o... Aí, cursor. Essa parte é bem devagarzinho a costura mesmo, tá? Pra eu prestar bastante atenção, ficar retinho. E finalizou aqui. Então, ficou aqui na posição bem certinho o cursor, tá? Aqui eu vou tirar as fitas, os alfinetes. E aqui ficou uma ponta, posso cortar aqui o zíper, tá? Ó. Agora a gente vai pegar a outra parte. Pega aqui a outra parte do forro. Opa, ficou o alfinete bem aqui no meio. Aí, tirei dois. Vou colocar a estampa de frente com estampa do forro, tá? E aqui, gente, a gente vai alfinetar, mas só o tecido, não alfineta aqui na tampa, tá? Vou colocar só uns 3 alfinetes, tá vendo? Tô segurando só o tecido e alfineto ele separado, não junto com a manta. E agora, pra gente costurar, a gente vira aqui, ó, desse lado, e você vai levantando, tá vendo? E a gente consegue visualizar aqui aonde tá só o tecido. Acelerar. E aqui a gente vai passar a costura só no tecido do forro, ó. Vem, dobrou aqui, a gente consegue ver aqui a beiradinha. Aqui fica uma beiradinha menor, mas dá pra passar a costura, a continha. E por último aqui. Pronto, agora tira aqui, ó, os alfinetes. E ficou pronto o bolso. Ó, por dentro vai ficar a mesma estampa, olha só que bonitinho. Olha só. E é isso. Agora a gente já pode colocar o forro aqui atrás. Como eu disse, o material de forro, que é o bagum, eu cortei ele um quadrado maior, tá? Pra poder caber aqui certinho. Então, eu posiciono assim, ó. Se você precisar, sentir necessidade de alfinetar, você pode alfinetar, mas bem na beiradinha, que é a nossa área de costura, tá? Porque se esse bagulho, se você coloca o alfinete aqui no meio, faz o furinho,
e aquele furinho não some mais, tá bom? Então, aqui, posicionei, vou passar uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta, e aí depois eu tiro o excesso. Aqui, enquanto eu estava conversando com vocês, então, eu já cortei todo excesso do forro. Gente, esse tecido tá um espetáculo. Tô vendo vocês falando nos comentários. Ah, eu achei ele lindo. E olha que vocês sabem que eu gosto de rosa, essas coisas mais femininas, mais delicadinha. Mas esse aqui, ó, tá? Eu gosto muito de Tiffany. Então ele é um verde folha misturado com Tiffany. Então tem aqui ó, as borboletinhas Tiffany. Aí já usei o zíper Tiffany. Ficou lindo, maravilhoso, show de bola. Agora a gente vai fazer o bolsinho interno aqui. Vamos precisar pegar a telinha, o tecido de viezinho, que já passei a medida, e a aba, tá? Aqui eu vou começar pela aba, ela já tá desenhadinha, então eu vou fazer a costura em volta do meu desenho, deixando uma parte aqui, ó, superior, sem costura, pra gente poder desvirar essa aba, tá? Gente, eu não vou desativar os comentários, sabe por quê? É o único meio de eu ver com vocês, tipo, se transmissão tá boa, responder dúvidas, sabe? Tem como vocês desativarem os comentários aqui no Instagram. Ou você arrasta a tela pro lado assim, ó. Segura onde tá os comentários e arrasta pro lado. Ou você digita arroba, mas não envia. Coloca arroba, aonde seria para você digitar comentário, e toca na tela. Depende muito da atualização do seu aparelho. Então, tem essas duas formas de vocês tirarem os comentários, tá bom? Ou então, fiquem aqui comigo, só interagindo. Aqui, ó, vou cortar o excesso, tá? E depois vocês conseguem assistir com calma e ver todo o processo, que eu vou colocar esse vídeo no canal do YouTube. Aí lá ele fica sem os comentários, então vocês vão ver a tela cheia. Tá? Eu gosto dos comentários. Quando eu tô fazendo a live no YouTube também, agora eu vou desvirar aqui, tá, gente? Tô conversando e vou fazendo. Quando eu faço a live no YouTube também, aí eu desativo os comentários, porque aí eu tenho um meio de deixar, né, vendo os comentários lá no YouTube. Mas como eu tô só aqui, vou deixar os comentários ativos. Colocar o arroba não funciona mais? Ah, então segura na tela e faz assim, vê se funciona. Ó, virei aqui, vou passar uma costurinha de meio pé de máquina em toda a volta. Gente, para quem fez as peças do desafio maternidade e está no grupo dos participantes, vou liberar o grupo hoje para vocês enviarem as fotos, tá? Então, ó, passei a costura, deixo do ladinho aqui. Vou pegar o material do bolso, no caso aqui eu tô usando a telinha vôlei. Tô usando verdinha, né, lógico, para combinar com o meu tecido, tá bom? Ó, gente, telinha vôlei, tenho no meu site várias cores. Vocês podem comprar a partir de 50 centímetros. Que 50 centímetros rende muito para fazer bolsinho. Ou você pode comprar a caixinha da felicidade, que é uma caixinha com 8 cores de tela, tá bom? Aí eu pego aqui, você pode usar o viés pronto para fazer aqui, ou você pode usar uma tirinha de tecido, igual eu vou fazer. Então, eu vou colocar aqui, ó, a estampa do meu tecido de frente para a telinha, passo uma costura com um pé de máquina. Aqui ficou um pouquinho mais comprido, não tem problema, já vem, já corta, tá? Ó, vou pegar agora esse tecido e vou trazer ele aqui para a parte da frente. Vou fazer duas dobras. Vou apoiar aqui, ó. Uma, duas. Tá bom? E agora eu vou usar prendedorzinho. Vou virar para mim, para não fazer o negócio torto. Aí. De tecido, gente, eu recomendo, para essa peça, eu recomendo que esse viés vocês façam de tecido. Porque fica mais reforçadinho. Porque o botão, ele vai ser pregado bem aqui no viés. Tá bom? Coloquei o prendedor, esses prendedores eu também tenho no site, tá? Passa uma costurinha aqui, ó, beiradinha. Pronto. Agora, vamos pegar aqui a parte da tampa, que é onde a gente fez o bolso embutido, e vamos posicionar o bolso. Mas antes, gente, ó, quando vocês forem fazer a peça,
simula a forma que a tampa vai abrir, para você ver exatamente a posição que tem que costurar o bolso. Então, vou virar para mim, tá? Virei para mim, o desenho tá em pé, a bolsinha vai abrir assim. Então, o bolso tem que vir aqui, ó, tá? Agora tá virada para vocês, o lado direito, só para vocês entenderem. Direito assim, e a bolsinha vai abrir exatamente assim, ó. E aí, o bolso tem que estar assim, tá bom? Então, aqui, já sei a posição do bolso, então eu coloco aqui a telinha bem certinha e vou colocar prendedor em toda a volta, depois uma costura na beiradinha. Então, olha só, posicionei, vou passar uma costura na beiradinha em toda a volta. Pronto, tem aqui um excesso da tela, eu vou tirar para ficar bem modeladinho aqui. Ficou assim. Aqui na parte superior, eu vou dobrar ao meio, bem certinho, juntando curvinha com curvinha, e vou fazer um pique. Por que esse pique? Porque vai ser exatamente onde eu vou costurar a minha aba, tá? Se quiser fazer o pique na aba, também faça. Aqui na parte onde não teve costura, lógico, né? Que foi por onde a gente desvirou. E aí, você vai colocar pique com pique, assim, ó. Ai, que bonitinho, hein, gente? Ó, tá tomando forma já. Tá? Colocou aqui bem certinho, pique com pique. Vamos passar uma costura na beiradinha. Ó. Depois vai ficar só colocar o botão. Deixa eu só explicar aqui. O botão você vai colocar aonde dê bem certinho para que o botão fique no viés, porque aqui na telinha ele não vai ter resistência, vai rasgar, tá? Então, coloca mais ou menos aqui na aba, aonde vai dar no viés, tá bom? Deixa eu mostrar na minha aqui, ó. Ai, gente, tá lindo. O kit desse aqui, Paris, vai com esse cursor dourado de coração duplo, que é lindo. Mas então, olha aqui, ó. Tá? Então, coloquei o botão bem no viezinho, certo? Feito isso, vamos montar a nossa bolsa. Ué, que legal! Vamos pegar a alça e a trava. A trava ela é um quadrado, tem medidas por iguais, mas preste atenção se tiver o sentido da estampa. Aqui minhas borboletinhas todas em pés. Então, eu vou colocar a alça na beiradinha de cá e de cá, tá? Então, eu vou dobrar ela nesse sentido aqui. Um pique aqui e um aqui, pra gente marcar o meio. Certo? Aqui, vou colocar uma pontinha da alça, prendedor. No outro pique, a outra pontinha da alça, prendedor. Para quem não viu no começo, a medida dessa alça aqui é 18 centímetros, tá? E aqui eu venho e passo uma costura na beiradinha das duas pontinhas. Ficou assim. Vou reservar. Eu só quis fazer isso aqui agora para mim não esquecer de colar. Vocês sabem que eu sou campeã em esquecer as coisas. Então, vou deixar aqui do ladinho. Primeiro, a gente vai costurar o zíper. Então, vou pegar aqui, ó, os meus 75 centímetros de zíper. A parte do fole principal, já passei as medidas tudo no início do vídeo, tá? E o forro, que é o bagô, tá bom? Aqui, prestando atenção no sentido da estampa, para quem for fazer de borboletinha igual o meu, vou colocar o zíper na parte superior aqui, tá? Não pode colocar de ponta cabeça. Então, eu vou pegar aqui o meu zíper, colocar dentinho do zíper de frente para a estampa, assim. Deixa sobrar uma pontinha de cada lado, porque a gente vai colocar 2 cursores. Aqui, primeiro, eu vou passar uma costura com uma costura de segurança, tá?
costurei. Agora eu vou pegar aqui o forro, colocar direito do forro para o lado direito aqui do meu tecido. Qual que é o direito desse material? A gente já falei no início, eu vou repetir. O lado lisinho, isso aqui é o bagum, para quem não sabe, o lado lisinho é o lado direito. Aqui o lado mais áspero é o avesso. Então, o lado lisinho eu coloco de frente para o meu tecido aqui. Agora eu tenho que colocar o calcador de zíper, né? Já estava esquecendo. Gente, tô com uma fome. Não tomei café. Pronto, calcador de zíper. Agora sim, a gente veio para uma costura aqui. Tá minha cadeira, que eu tô toda torta e já começa a doer as costas. Eu ainda tô recuperando, né? Vocês viram que semana passada eu não fiz live, fiquei sumida dos stories. Porque me atacou um resfriado tão forte. E eu tenho asma e rinite. E aí, quando eu fico resfriada, ataca os dois juntos. Além disso, gente, ainda me atacou a dor nas costas, porque eu fiz a maratona maternidade 4 lives em dias seguidos. Então, isso daí dá uma dorzinha nas costas e garganta. Fiquei sem voz, por isso que eu sumi. Então, ainda estou recuperando, sabe? Eu fui começar a voltar a trabalhar na quarta-feira, terça-feira, arrumando alguns pedidos. Ó, passei a costura toda aqui no forro e vou colocar ele para trás. Aqui vocês já estão careca de saber, né? Ó, coloco o forro todo para trás e vamos passar uma costurinha aqui de meio pé de máquina, essa costurinha abaixo do zíper, tá? Desculpa, gente, falar que vocês estão careca de saber. Eu sei que tem gente que é iniciante. Então, quem for iniciante, perdoe-me. É que eu já ensinei bastante, sabe? Mas às vezes tem alguém que tá aqui assistindo pela primeira vez, tá começando agora, não é mesmo? Então perdoem aí. Aqui, ó, reparem que eu sempre vou costurando um pouquinho e paro para puxar o forro, tá? Então, olha, ficou assim. Eu vou tirar o calcador de zíper, depois a gente vai usar novamente na hora de colocar a tampa, mas no momento eu vou tirar, porque esse calcador que eu tô usando, ele é muito estreitinho, eu não gosto de usar ele pra costurar outras coisas que não seja zíper. Pronto. Agora nós vamos colocar os cursores, tá? Por isso que eu falei para deixar uma pontinha de cada lado. Então, vou pegar aqui uma tesoura que não é a minha preciosa, é uma tesoura que eu uso só para cortar papel e zíper. Corto a pontinha aqui, coloco um cursor. Eu queria ter cursor de borboleta, não tenho. Aí, então, eu escolhi esse de coração. Se tivesse cursor de borboleta, ia ficar top, né? Coloco aqui um cursor, deixa bem no meio. Viro aqui pro outro lado. Coloco outro. Pode costurar tudo com o mesmo calcador, sim, se você se sentir confortável com isso. E aí, ficou bonito também, olha. Tá bom? Agora, eu não gosto de costurar com esse forro solto aqui. Eu vou passar uma costurinha reta aqui na parte da base. Aí fica todo preso aqui, tá? Qual o modelo da sua máquina? Jack A5E. Obrigada, já teve uma colega aí que colocou nos comentários. Vocês estão ligeiras, hein? Essas meninas são demais. A pessoa pergunta, elas já vêm, já colabora, já responde. Maravilha.
Cortando aqui, gente, só o excesso que ficou do bagulho, tá? Um fiozinho só. Agora, vamos pegar aqui a trava, que eu já coloquei a minha alça. Preste atenção na estampa da borboletinha para acompanhar aqui a posição de cá, tá? Vou colocar direito com direito aqui, ó. Ó. Aí você estica a alça toda para cá, para ela não ficar enrugada, tá bom? Coloque direito com direito. E aqui vou passar uma costura. Passou essa costura, eu vou virar para o lado do forro e vou pegar o forro da trava, que é o quadradinho. Coloca direito do lado do direito e mais uma costura. Feito isso, eu vou abrir, ó, os dois ladinhos, tá? Ficou assim, todo embutido. Daí, vou aumentar a largura do ponto. Aumento do comprimento do ponto. Eu vou passar uma costura aqui, ó. Ó. Pra rebater, fazer um detalhe, tá? Vai passar por cima da alça, sim. Então, por isso que eu aumentei a largura do ponto. Ó. Tá? Agora, antes de nós... Corta o rabicó. Essa daí é veterana. Ó, o rabicózinho, que é esse aqui, ó, eu vou cortar, ainda assim eu vou deixar um pouco maior, não vou cortar muito rente não, porque não vai atrapalhar se ele ficar ainda um rabicózinho, um cotozinho pequeno aqui, tá bom? Agora eu vou pegar aqui, uma das partes pode ser a tampa, o fundo, tanto faz, e eu vou medir, igual sempre faço peça com folha. Eu vou começar pregando do lado aqui da trava, tá? Porque se eu precisar tirar algo, eu vou tirar aqui, onde tem zíper. Aqui da trava eu não posso tirar mais nada, que ela já tá na medida certinha, tá bom? Então aqui, ó, eu vou colocando o prendedor como se eu já fosse fechar a peça. Vou colocar em toda a volta. Ah, Aline, mas você já não passa a medida certinho e tal? Gente, para quem acompanha minhas aulas sabe que eu sempre falo isso. Eu sempre faço essa medida do fole um pouquinho maior. Por conta de margem de costura, tá? Pé de máquina e tal. Eu acho, sempre falo isso, é melhor pecar por excesso do que não prestar atenção, fazer um negócio muito certinho e faltar. Então, antes sobrar do que faltar. Então, eu sempre faço para sobrar um pouquinho. Se você fizer essa peça na máquina doméstica, provavelmente não vai ter sobra, tá? Porque a margem de costura, o calcador da máquina doméstica é um pouquinho mais largo, pouca coisa, 0,25 mais largo do que o da industrial. Mas, então, eu sempre faço os desenhos do molde das minhas aulas todas com a margem de costura para a máquina doméstica. Porque se eu fizer baseado na margem de costura da máquina industrial, quem fizer na doméstica vai faltar. Entendeu? Vai ficar curto. Então, aqui, ó, trouxe prendedor até aqui. Tá? E aqui, ó. Tá vendo que tem uma pequena sobra? Eu vou cortar um pouco dessa sobra, mas eu deixo passar 1 centímetro. Então, não vou cortar bem rente aqui ao encontro. Deixo passar 1 centímetro, porque a gente ainda tem que fazer aqui essa emenda do fole, tá? Então, ó, isso aqui foi o que eu cortei. Deixa eu mostrar aqui como é que ficou. Passando isso aqui, ó, tá vendo? Agora eu posso tirar aqui os prendedores e fechar o outro lado. Deixa eu só explicar para quem ficou confusa. Se for fazer na máquina doméstica, industrial, tanto faz, pode usar o molde e a medida de acordo com o que eu passei. O que eu disse é que se fizer na máquina doméstica, essa sobra que eu tirei, pode ser que não tenha, ou pode ser que seja bem menor da que eu mostrei. Só isso, tá?
Nossa, ficou torto aqui. Oh, meu Deus. Aí. Gente, parei de beber água. Agora a gente vai fechar o outro ladinho, tá? Então, aqui, ó. O forro da trava, eu deixo ele soltinho aqui, tá bom? Puxa a alça assim e vem com essa pontinha aqui, frente com frente, certo? Uma costura com um pé de máquina. Tá? Agora, pra gente conseguir, o que eu tenho que fazer? Essa pontinha eu tenho que trazer aqui. A gente vai fazer uma manobra aqui, ó. Dobra assim. Aí você consegue vir, ó, com essa pontinha aqui. Fica esse trem todo embolado aqui, mas vai dar certo. Ah, vocês não estão vendo eu costurando, agora que eu percebi. Ficou assim. Agora a gente vai puxando aqui com cuidado pra não rasgar, ó. Tá? Pra virar. Ei, mas tem gato pulando demais aqui hoje, hein? Muito pulo do gato, hein, gente? Não consigo, eu não consigo. Só pra mim fazer a aula correndo e não explicar tudo que eu tô fazendo, que eu já vi que tem gente que faz isso. Faz live, vai costurando, conversando com o povo, não vai explicando o que tá fazendo. Tô criticando nenhuma outra professora, não, mas estou dizendo que esse é o jeito que eu gosto de fazer. O que eu vou fazendo aqui, eu vou explicando. Ó, virou, ficou embutido dos dois lados, aí de cá eu só preciso passar a mesma costurinha que eu passei aqui, ó. Agora eu vou fazer de cá. Puxa a alça e passa uma costurinha aqui. Pronto. Aqui, ó. Embaixo e em cima que o forro ficou soltinho, pode costurar. Certo? Vamos marcar os meios. Então, o que eu vou fazer? Vou juntar início e final do zíper aqui, bem certinho. Um pique aqui e aqui. O pique é pequenininho, tá, gente? Pra marcar o meio. Não vai exagerar nesse pique. Também não fazer muito pequeno, não. Aí. Continua segurando aqui, continua. E estica. Assim. Aqui, nessa parte, onde não tem zíper, eu posso fazer o pique. Aqui em cima, onde tem zíper, eu vou pegar a caneta e fazer uma pontinha, uma marcação bem aqui na pontinha com caneta. Ó. É pititico mesmo, tá? Essa caneta é transpassa para me dedicar, que é exatamente onde eu realmente preciso ver. Antes de fechar nossa peça, eu vou pegar o viés e vou costurar o viés só nessa parte aqui onde não tem zíper, tá? E aonde tem zíper eu vou deixar para costurar no final, tá bom? Então aqui onde não tem zíper, eu abro aqui a dobrinha do viés e vou passando a costura aqui. Costura na beiradinha, tá? Então, aqui, passei o viés só nessa parte e agora nós vamos fechar. Então, ó, gente, recapitulando, aqui, ó, formamos o fole, olha só esse anel aqui, tá? Que tá todo certinho. Então, temos essa parte.
Temos a parte da tampa com o bolsinho e a parte da base. E agora nós vamos unir essas três partes para a gente montar a nossa bolsa, tá? Eu estou encantada de como ficou fofinho com esse tecido, gente. Gostei demais da borboleta. E vocês? Antes de eu só continuar, eu quero mostrar para vocês aqui os lançamentos que chegaram de tecido, gente. Tudo lançamento, tá? Tudo novidade. Todos digitais da Fabricarte, tá? Tem no meu site. É tudo lançamento. Nenhum desses que eu vou mostrar eu tinha no site. Não tem nenhum que é reposição. Tudo lançamento, já falei que era do lançamento, né? Olha, florzinha, gente, 3D no tricô, imitando o tricô. Crochê, sei lá como é que fala. Olha isso. Tem azul, marrom, verde, rosa, outro azul, só que tem aqui uma diferença de tonalidade. Esse azul é bebê e esse é mais forte. Aqui as florzinhas são cores claras e aqui são mais coloridinhas fortes. E tem aqui com fundo marsala, vinho. Essa é a coleção Mini Flores. Estão ouvindo agora? Acabou a bateria do microfone. Agora voltou, né? Só confirma pra mim. Eu só tenho que falar um pouquinho mais alto agora. Alguém confirma pra mim se voltou o som? Voltou? Obrigada, Vanessa. Voltou. Maravilha. Então vamos lá, ó. Esse aqui para fazer coisinhas de piscina, de praia. Olha só que coisa mais fofa isso, gente. Bonitinho demais. Tem de tartaruga. E esse aqui, chuva de amor. Olha só. Que lindo. Fofinho, né? Aí tem aqui esses ursinhos. Dá vontade de arrancar ele daqui do tecido e macetar. Olha que coisa mais linda. Olha isso, gente. Olha esse. E o rosinha. Todos esses tecidos tem no meu site, tá? www.alinerogerio.com.br. O link está na descrição do Instagram, no meu perfil. Para quem tá assistindo for assistir depois gravado no YouTube, vou deixar o link na descrição. Esses dois masculinos, esse espacial, olha esse de foguete, 3D, coisa linda. Aqui, tô apaixonada nesse aqui, gente, olha. Se não é a coisa mais linda. Inclusive, montei kit da aula de hoje com ele. Olha que lindo. Aí tem aqui, ó, esse rosinha 3D, azul. Ah, esse aqui eu achei tão delicadinho, olha isso. Parece florzinha de papel, gente, coisa mais linda. Olha esse aqui, gente, que espetáculo, olha. Todos esses são da Fabricarte. Xadrez colorido. Floral vermelho com fundo creme. Floral vermelho com fundo vinho. A borboleta, que é o que eu tô usando aqui. Aí tem esse floral verdinho. Esse aqui é o único que é reposição, que é o de malas. E esse floral delicado aqui. É pra acabar, hein? É
lindos demais. Então, todos esses já estão disponíveis no site, tá? Muito, muito lindo. Todos estão disponíveis no site. Gente, peraí, só um pouquinho. Eu acho que vai dar. Tô com outro microfone aqui. Vai ficar mudo um pouquinho, tá? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Isso, para quem for no site, o kit da aula de hoje chama Necessaire Ariel, tá? Necessaire Ariel. Que aí queria ver o de mala. Peraí que eu vou mostrar. Deixa eu pendurar o trem aqui. Aí. Olha, esse é o de malas. Lindo, maravilhoso. Tá? E nos kits da aula de hoje eu também coloquei todos os lançamentos. Esse é o que eu tô fazendo aqui. Vai todos os materiais que precisa, inclusive o molde impresso. Então tem o de borboleta, o de Paris, que foi o que eu fiz a minha bolsinha que eu mostrei no início. Esse floral. E esse aqui, que, nossa, o tecido mais lindo, gente. Achei lindo demais. Fundo do mar aqui, todo glamouroso com estrelas, tá? Como é que faz pra comprar? O link está no meu perfil aqui do Instagram. Ah, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, já ia esquecendo. Olha só. Montei essa caixinha com miçangas para vocês decorarem cursor. Vocês já viram eu mostrando, né? Mas quem não viu, tem vídeo no meu Instagram. Olha só. Então vai aqui uma grande quantidade. Aqui é 80 gramas de miçangas coloridas. Aqui, incluindo 5 cores, dá 70 gramas de miçangas cores neon. E aqui, 15 gramas de miçanga estrelinha. Então, ele vai assim, ó, desse jeito na caixinha. E vai junto 4 cores de cordão. Cada cor é 2 metros. Eu coloquei, gente, somente hoje no site, R$25, tá? R$25. Essa caixinha com os cordões, tá bom? Aí quando acabar a miçanga, dá pra usar a caixinha pra guardar cursor, ou até mesmo pra continuar guardando miçanga mesmo, tá bom? Vamos finalizar? Então vamos. Aqui, gente, também precisamos marcar o meio dos espelhos, a tampa e o fundo. Vou dobrar aqui ao meio. Na parte da tampa, um dos lados já tem o pique, que foi a hora que eu marquei para colocar a aba, né? Então, eu vou fazer o pique só do outro lado. Tudo isso que eu mostrei, eu coloquei ontem à noite no site, tá? Por isso que não tinha, querida. Olha. Então, o pique em cima e embaixo, e agora nessa parte também. Esse microfone eu comprei no Mercado Livre. Vem 2 microfones e uma pecinha de encaixar no celular. Então, vem 2 microfones justamente para isso. Se um acabar a bateria, você tem o outro, né? Aí carrega no mesmo carregador que a gente usa para carregar celular. Paguei baratinho. Então, marcamos o meio, agora a gente vai montar nossa peça. Vamos virar para o avesso. Ó, antes de virar para o avesso, você tem que imaginar como é que vai ficar a peça, para você ver a posição certinha. Assim. Tá bom? Então, aqui, ó. Vou colocar estampa principal de frente aqui com a estampa principal na parte da trava. Pique com pique, tá? E vou passar uma costurinha aqui, pititica, só para segurar, tá bom? Aí, vira esse trem pro avesso, né? Ó, passei uma costura pequenininha aqui. Agora, aqui na parte do zíper. Aqui dá pra ver a marcação que eu fiz no zíper. Junto aqui, ó, no pique. Uma costurinha, tá? Então, aí já ficou preso as partes centrais. Agora, a gente vem com o prendedor e vamos colocar o prendedor em toda a volta.
Coloca prendedorzinho em toda a volta. Como é que tá o tempo aí onde vocês moram, gente? Tá chovendo? Meu Deus, aqui o tempo tá um pouco fechado, precisa chover, porque, nossa, essa queimada que eles fizeram em Ribeirão Preto. E aqui na minha cidade também, muitos pontos de queimada, mas em Ribeirão Preto foi bem grande, né? Tampou o sol, né, gente? Nossa, que coisa feia que ficou. Todo o céu de fumaça ontem, antes de ontem. E tá muito seco, muito seco. Aqui tá precisando chover. Na hora que eu comecei a live, começou a cair uma chuvinha, eu falei, oh, que benção. Aí parou. Muito calor em Salvador. Mogi Guaçu tá uma chuvinha boa. Ah, então vai chover aqui. Mogi Guaçu é perto. Choveu ontem em São Paulo. E tá frio. Gostoso. Amo frio. Então, olha só. Aqui, coloquei prendedor em toda a volta. Aqui nessa parte da tampa, que é onde tem o zíper, nós vamos fazer 2 costuras, tá, gente? Primeira costura, eu vou fazer com o calcador normal, não é o de zíper. Eu vou passar a costura bem na beiradinha do zíper com a tampa aqui. É só para segurar o zíper. E depois eu venho com a costura rente ao dentinho com o calcador de zíper, tá? Deu para entender? Então vamos lá. Diminua a velocidade. Diminuição do comprimento do ponto. Então pronto, ó. Passei a primeira costura só para segurar a beiradinha do zíper, tá? Fazendo assim, gente, fica bem mais fácil, viu? Vai por mim. Ô, menina, você cegou agora, menina. Ah, você cegou agora. Você tá molhada, tá chovendo? Tá chovendo lá fora, filha? Ah, você tá molhada, dá beijinho. Beijinho, bom dia. Fala aí pras meninas. Fala as meninas. Oi, meninas. Eu acordei, ela tava quietinha na caminha dela. Ela tá com o pelinho molhado, eu acho que tá chovendo. Calcador de zíper agora. E agora eu vou fazer mais uma costura. Em toda a volta aqui onde eu já passei, porém, essa costura de agora ela é rente ao zíper. Né? Com o calcador de zíper aqui. Qual a sua máquina, Aline, amada? Jack A5E. Eu sempre tenho que olhar ali que não falo errado. Ó, fez essa costura, gente? Antes de prosseguir, vira para você ver se ficou tudo certinho. Porque se você precisar consertar algum cantinho, alguma coisa, você conserta agora, antes de finalizar, entendeu? E eita, que ficou linda da desgrama demais. Tudo certinho, volta pro avesso, vamos costurar o viés aqui e pôr a outra parte. E pronto. Pronto. Tudo certinho. Aqui, gente, tive algumas pontinhas que ficou de excesso de material. Então, eu vou cortar para não me atrapalhar na hora de costurar o viés. Vou pegar o viés aqui. Abre a dobrinha. E a gente vem costurando aqui. Por isso, eu falei para deixar para pôr essa parte do viés agora, porque fica mais fácil, tá? Da gente conseguir fechar essa parte da tampa, a gente precisa visualizar. Aqui, ó. Essa é a etiqueta de bandeirinha. Que dobra assim, né?
Aí aqui fica sua logo e aqui traz seu telefone e tal. Você pode colocar do lado de fora da peça ou do lado de dentro. Quando eu uso etiqueta de bandeirinha, eu gosto de colocar, a maioria das vezes eu gosto de colocar do lado de dentro da peça. Se for uma carteira, alguma coisa assim. E aqui eu vou colocar do lado de dentro, ó. Mesmo depois que eu rebater o viés, ela vai ficar aparecendo aqui no bolso. Quando a cliente abrir a peça, vai ter aqui sua etiqueta com seu contato, né? Sua marca. Ó, agora deixa eu ver, gente. Tomara que não caia a internet. E aí, então, vou costurar ela aqui, tá? Só puxar a costura. Minhas etiquetas, quem faz, vocês já sabem, meu irmão. Em família. Papelê Estúdio Criativo. Procura aqui no Instagram. Compra etiqueta lá de cetim, de sintético. Ó. Então ficou assim. Depois eu vou só virar o viés aqui, ó, pra costurar. E vai ficar aparecendo aqui, tá bom? A minha não coloco telefone, nem nada, porque não vendo minhas peças. Então só coloco meu nome mesmo. Usa o cupom de desconto Aline Rogério para comprar as etiquetas, tá? Gente, agora a gente vai colocar essa parte aqui para finalizar. Eba! Parte de baixo, tá bom? Estampa de frente com estampa assim. Pique com pique primeiro. Pique aqui da trava. Passa uma costura. Essa parte é bem mais fácil, porque não tem zíper, então a gente vai fazer rapidinho. Ó, de novo aqui, pique com pique. Passa a costurinha. Agora aqui, prendedor. Estragram. Ó, prendedor em toda a volta, uma costura. Aqui, como não tem zíper, então a gente vai passar uma costura só e é com um pé de máquina, tá? Pra gente finalizar. Ai, tava com tanto medo de acabar Sim, marcar o arroba na foto, na descrição, mas na live não tem jeito, entendeu? Meninas. Quando é publicação, eu marco, a gente faz publicação em conjunto também, marco o arroba. Aqui na live, quando eu vou começar a fazer live, só dá pra gente colocar título, entendeu? Ah, título da live, aí escreve. Nessa aqui eu nem escrevi, porque eu já entrei direto. Aí, ó, deu um chuvisqueiro e parou. Tá desse jeito. Nossa. Dando pra molhar a terra, tá bom, né, gente? Passei a costura em toda a volta. Aqui, o que vocês vão fazer? Dos dois lados. Já tá com o viezinho. Virar. Ó, dobrou o viés aqui. Vai passar a costura em toda a volta. Eu não vou fazer isso, gente, porque a live já tá longa. Tô com medo de acabar a bateria do meu celular. E eu tenho que trocar de linha. Se eu pudesse usar a mesma linha, eu nem enchi bobina de linha branca. Eu nem tinha pensado nisso. Mas se eu costurar isso aqui com linha verde, vai ficar... Nossa, tem gente me ligando. Meu Deus, a bateria tá acabando. Ainda bem que eu falei mesmo. Ó. Então, vocês vêm costurando aqui, tá? Na parte do zíper é a mesma coisa. Só virar aqui, coloca e vem costurando. Nossa, eu vou virar logo aqui a minha peça pra mostrar pra vocês, pra não cair, não desligar meu celular e eu perder o vídeo, senão não salva. Jesus. Porque hoje a gente... um pouquinho demorado, né? Mas tudo tem seus... Quando a peça é mais simples, a gente faz a live rapidinho. Ó, aqui desvirou, vai acertando os cantinhos. Primeira coisa, aqui, ó. Sempre falo pra vocês ir, né? Passa o ferro e tal.
Aqui, como eu não virei meu viés, ele vai ficar assim solto, mas aí depois vocês viram, passa a costura, vai ficar com acabamento. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Ó, depois de costuradinho. Então, por isso que eu tenho que pôr a linha branca, porque senão vai ficar aquela linha verde aparecendo aqui, mó feiosa, né? Mas a tampa tem que ficar assim, ó, costuradinho o viés, tá? Que bonitinha, gente. Depois eu vou costurar aqui, tiro foto pra mostrar pra vocês. Tararara. Nossa, mas como fica bonitinha, hein? Eu não dava nada pra esse tecido, porque eu não tenho muito costume de fazer coisas dessa cor, mas me surpreendi. Ó, vá no ferro, passa o ferro e vem modelando ela. É que aqui eu tô sem tempo, tô correndo quanto tempo, meu celular não... Mas olha, gente, olha como ficou linda, espaçosa, cursor decoradinho, deixa eu virar os corações. Olha, eu gosto muito desse coração, porque ele é grande e eu não gosto muito de cursor muito pequenininho, não. Pelo menos pra mim, assim, pras minhas bolsas, pras coisas que eu vou usar, eu gosto, assim, que enche o dedo mesmo pra gente poder abrir e fechar. Ó. Linda demais? Linda demais? Então é isso, gente. Nossa peça de hoje prontinha. Valor de venda que eu deixo para vocês dessa aula, dessa peça, aliás, desculpa. Fica aí o valor de 110 a 130 reais, tá? Olha que lindas duas. Kit de materiais no site. Cupom de desconto para vocês é a palavra Ariel. Lá no site, o nome desse kit é Necessaire Ariel, tá? Kit Necessaire Ariel. Tem 4 estampas lá, tá bom? Para quem quiser comprar. Com o cupom de desconto Ariel, você tem 5% de desconto, tá certo? Pagamentos por Pix, mais 5% de desconto. Falou? Gente, vou finalizar para a gente não perder essa live que foi, né? O molde está no grupo do Telegram. Quem não está no grupo do Telegram pode entrar clicando no link do destaque aqui do meu Instagram. E terminando aqui também, eu vou colocar o link nos stories, vou colocar esse vídeo no YouTube e o link para baixar o molde vai estar na descrição do YouTube. O molde é gratuito, tá? Isso, Ariel, tudo com letra minúscula, um cupom de desconto, tá bom? Corre lá no site para garantir o seu kit de materiais e os tecidos novos, lindos. Beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.